Vamos falar sobre a parte de compliance hoje, dentro do setor de compras. É um assunto que dá muito calor, né? Muito pano para manga, onde o setor de compras ele sempre é muito vigiado e deve ser. Eu sempre trabalhei dentro da área de suprimentos e gostava demais quando eu tinha auditorias, quando o compliance me fazia perguntas, porque eu nunca pensei em não responder às situações que o compliance estivesse ali interessado e demonstrar aquilo que a auditoria ali estava trabalhando para uma melhora. Eu sempre encarei auditoria e compliance e solicitações de verificação como algo que eu talvez não tivesse visto. E é assim que o compliance deve existir, é assim que o compliance precisa ser tratado. Porque se nós de suprimentos não estivermos 100% compliance, e às vezes precisa parecer e ser também, muitas das vezes a gente não vai conseguir trabalhar dentro das nossas situações que precisamos ser estratégicos. Por isso que o compliance ele vem exatamente com esse foco, né? Com foco na atuação, com foco aonde ele pode chegar dentro da maneira como ele precisa agir. Então o compliance ele mostra aí toda a sua estrutura a sua atuação, né? Dentro da compra, dentro ali da ocorrência, das irregularidades. A área de suprimentos ela tem um programa de compliance, deve ter esse programa de compliance dentro da sua estrutura muito bem organizado, inclusive para que isso possa ser trabalhado dentro das empresas. Primeiro a gente precisa entender esse conceito, né? De relembrar da definição do compliance ali em respeito à administração dentro da sua área de gestão e também junto aos seus fornecedores. Quando a gente fala, né, do verbo compliance, ele vem ali do verbo em inglês, né, que é um verbo do to be compliant, de estar correto, de estar ali, de estar andando dentro de uma regra. E olha como que é interessante essa história do compliance. O compliance ele vai agir dentro de uma política de qualidade que a própria área de suprimentos criou. O compliance ele sempre vai organizar para falar assim, olha, dentro do que vocês estão entendendo como uma linha correta de agir, nós iremos ajudá-los a prevenir que você não saia dessa linha. E o compliance tem que existir também para ele trazer coisas que estão do lado de fora e que talvez, ali pelo acúmulo, né, de funções que todos nós de suprimentos temos, nós não verificamos e não agimos de uma maneira que ele vai estar ali mostrando. Era muito comum, e isso eu vou dar um exemplo que era muito comum há 20, 30 anos atrás, do gerente de suprimentos ou do comprador aceitar, por exemplo, ir no Grande Prêmio de Fórmula 1, ou aqui ou no Rio, ou em São Paulo. No Rio ou em São Paulo. E não tinha problema nenhum, e ninguém via isso como um grande problema. Você acabava não beneficiando, né? Dentro de uma normalidade, você acabava não beneficiando a sua função ali de gestor ou do membro da área de suprimentos. Você achava que aquilo ali era um agrado de um fornecedor que poderia colocar ali para você. Quantos fornecedores não tinham, por exemplo, camarotes em grandes estádios brasileiros e chamavam ali, né, muitos empresários, muitos clientes, fornecedores para estar ali naquele momento celebrando? Era muito comum você hoje ver. Isso é completamente fora da realidade das operações empresariais. Por quê? Porque foi se adaptando e foi organizando uma coisa que talvez há 30, 20 anos atrás não era identificado, que era ali uma política de se beneficiar ou de agradar demais um cliente que outro fornecedor não teria condições. Na minha época era muito comum você ganhar caderno, lapiseira de fornecedor. Isso era uma coisa extremamente comum, como você também ganhava cestas de Natal no final do ano. E isso era uma coisa que não tinha nenhum problema. Não existia problema nesse ponto. Ao ponto que começou ali uma outra ótica, se aprimorou ali uma visão que, poxa, talvez isso não seja bacana. Eu não estou falando na visão de suborno ainda não, tá? Eu estou falando de uma visão ali
do que é correto, né? To be compliant. Poxa, será que você, ganhando essa cesta de Natal, poxa, bacana, ou ganhando esse convite para estar no camarote, para ver um desfile de uma escola de samba, ou um jogo de futebol da seleção brasileira ou do seu time, você vai estar tão bem preparado para atender o outro cliente que não tem condições de fazer isso para você, mas te entrega o mesmo produto? E ali surgiu toda essa parte do Star Compliance, né? De você dizer que você era uma pessoa que precisava se manter neutra. Ou melhor, que você estava numa organização que você apurava ali regras, que você tinha ali outros princípios com o objetivo de garantir ali e manter a sua transparência. Então, isso muito que aconteceu dentro do compliance, ou seja, a importância desse compliance vem exatamente para que nós possamos ter ali toda essa funcionalidade do compliance na conservação da sua conduta de ética e idoneidade e manter a boa reputação. Hoje o compliance, se nós entendermos bem sobre o compliance, é uma situação, inclusive, onde você pode aumentar ou diminuir as ações da Bolsa, se sua empresa estiver listada, né, na Bolsa de Valores. Um escândalo de compliance pode abalar a credibilidade da sua empresa, e isso muito compras deve cuidar. É isso que eu falei, né? O comprador ele precisa ser e estar, né? Precisa parecer e deve parecer, e ele precisa também observar. Então o compliance ele entrou dentro das políticas e normas da área de compras, mantendo essa boa postura. Quantas vezes nós vimos que aquele cara que ia para as estações de esqui dentro de uma linha onde não era só ele, tá? Eram vários clientes que iam ao mesmo tempo. Hoje não acontece mais isso. Por quê? Porque o mundo está tentando organizar algo que realmente, com o amadurecimento do pensamento, né? A gente está em constante evolução, todos nós vimos que isso não era uma coisa digna. Por exemplo, o fato do caderno, eu acabei não comentando, era muito corriqueiro, nós de suprimentos recebermos, né, não sei se vocês lembram, cadernos, borracha, lápis, lapiseira com o nome do fornecedor. Nossa, eu tinha caderno para dar e vender. Naquela época, se eu tivesse ainda dentro de uma linha escolar, poxa, eu não precisava comprar material escolar, porque o que vinha de caneta, borracha, lápis, papel, não sei o quê, era muita coisa, mas vinha com o símbolo do fornecedor. Camisa, né? O To Be Supply vinha com aquele símbolo do fornecedor, e isso dava muito problema, porque você pegava aquele caderno e ia para uma negociação seguinte com outro fornecedor. O outro fornecedor, olhando ali o seu caderninho, fala, pô, o plano digital já visitou esse cara. Ou seja, aquilo ali, inclusive, hoje em dia, eu, por exemplo, na minha área de gestão, eu não gosto de ter alguma coisa que vá demonstrar ao outro fornecedor que eu ali, por exemplo, posso ter tido um benefício extra. E eu recomendo isso, inclusive, para o meu time de suprimentos. Não recebam, no bom sentido, presentes de fornecedores, porque vocês vão poder ser cobrados disso de alguma forma, até do outro fornecedor cobrar você, pô, o plano digital já esteve aqui, então é ruim até por uma questão de negociação. É um fator que não é muito legal. Então o compliance ele vem muito dentro dessa regra, de você parecer e ser, né? A importância do compliance dentro da área de compras muitas vezes mostra isso. Então o analisar, você tem um compliance, olha que bacana, as responsabilidades do setor de compras em analisar requisições, realizar as qualificações, homologação de fornecedor, isso tudo é compliance, isso tudo é estar compliance. Você não pode, por exemplo, deixar um fornecedor entrar dentro da sua organização sem ele estar compliance com todas as regras que você mesmo ou o mercado, né, as normas técnicas, as certificações que aquele fornecedor precisa ter serão exigidos. Então, a homologação e o cadastro fornecedor é um ato muito de compliance, né? A identificação da melhoria ali daqueles fornecedores, os SLAs, os KPIs, é para ele estar compliance, né? Até a sua realização, até a sua colocação do pedido, o próprio acompanhamento. Quantas vezes a gente não é cobrado, poxa, você não foi compliance
com a sua empresa porque você acabou não garantindo ali a política de qualidade. Então a gente tem que parar, e é isso que eu prego muito, tem que parar com essa linha de do compliance ser um bicho-papão. Não é bicho-papão. Ele precisa, inclusive, sentar muito do lado da área de suprimentos. Isso não é uma besteira que eu estou falando. Ele precisa estar muito presente, porque ele tem uma visão técnica. Ele estuda sobre aquilo, ele vai ao mercado e fica sabendo de coisas ou de exemplos, e ele vem para dentro da área da sua casa, né, da sua empresa, e fala com você, olha, o gestor de suprimentos ou a galera de compras, teve um exemplo numa empresa tal que a gente estudou lá no grupo nosso de compliance, vê se vocês estão fazendo isso, porque isso deu algum problema, algum chabu, olha que coisa bacana. O compliance perto de você, o grupo jurídico perto de você. A gente tem que parar com esse negócio. E a gente, quando eu falo a gente, somos nós compliance. Somos nós que estamos ali querendo fazer a coisa certa. Olha o movimento que você tem que fazer. Aquilo que eu falei, tem que ser e parecer. Se você não gosta muito do compliance, alguma coisa você está fazendo de equívoco. Não estou falando ainda de erro. É que a sua política de qualidade ali, você está protelando para dar uma reajustada nela e aquele negócio todo. E vamos parar com essa besteira. Eu estou fazendo minhas 3 cotações. Olha, para ser compliance hoje, o mínimo já nem é 3 cotações. Nada disso. O mínimo é alguma coisa que você precisa organizar para você ter recebimento de nota fiscal. O recebimento de nota fiscal tem que ser compliance. Tem que saber quais são os motivos que você está recebendo aquela nota, se está dentro de uma normalidade ali, dentro de uma área sua de recebimento, ou seja, você está sendo compliance com aquilo. Enquanto a gente fala das práticas, né, você tem a roda ali da área de compliance, né, o grupo de compliance que vai estar trabalhando ali dentro de uma linha de liderança, ou seja, olha como é que eles demonstram isso, né, dentro de uma forma, dentro da área de compras e relações com fornecedores. Olha como é que é bacana essa história. Nós, da área de suprimentos, brigamos e estamos progredindo com uma situação que nós estamos nos tornando estratégicos. A área de compliance já nasceu estratégica. Ela hoje faz parte da estratégia da empresa. Se a empresa não tiver uma área de compliance muito bem trabalhada, a empresa está deixando de ser estratégica, porque o mercado cobra muito dessa empresa em ser estratégico. Então, quando eu falo dos testes, da avaliação de risco, o pessoal de uma área de risco, ele é muito cobrado por ser compliance, por estar trabalhando ali no compliance. Então, isso tudo acaba mudando a forma, né, os pilares, né, a política de compliance, né, onde você tem ali a alta governança preocupada, onde você tem a prevenção, a detecção e a resposta. Ou seja, quando a gente fala, né, quando eu falo dentro da certificação de Procurement Orchestration, dentro da filosofia Lean, o Procurement Orchestration ele passa da linha do Strategic Source exatamente porque ele agrega o valor de ser compliance. Ele não entrega somente uma ferramenta como o Strategic Source entregava. O Strategic Source deixou de ser estratégico, né? Ele vem com as políticas, com as ferramentas estratégicas, mas ele deixa de ser estratégico para dar espaço ao Procurement Orchestration, que tem ali todas as rodas sendo mitigadas por riscos, e junto desses riscos estão ali o compliance. O compliance deixou de ser a forma o antigo, né? O grupo de xerife da empresa. E grupo de xerife, isso nunca existiu. O compliance está ali, sempre foi um compliance para ajudar. Agora, claro, existem profissionais e empresas. Claro que no início o compliance ele era mal visto por todos e ele tinha que, né, trazer ali a área dele, ter um empurra ali. E muitas vezes o que acontecia? Esse próprio compliance ele tinha que trabalhar ali o espaço dele, né? Empurra daqui, e ele se tornava um incômodo. Que tudo que nasce é incômodo. Quando nós nascemos, nós nos incomodamos outras pessoas. Então o compliance nasceu ali incomodando. E ele foi se adaptando. E nós fomos nos adaptando a ele. E hoje o compliance cresceu. O compliance tomou vida e ele faz parte da estratégia da empresa. Então nós de suprimentos temos que parar
com esse tipo de situação e olhar, o compliance não vai me ajudar, as medidas disciplinares. Medidas disciplinares não quer dizer punição. Medidas disciplinares é como você mede a sua disciplina, como você pode trazer a sua disciplina dentro de uma resposta a algo que foi detectado como um risco. Você da área de suprimentos, nós da área de compras, não rodamos sempre uma matriz de risco, uns 5 porquês. Por isso que a certificação de Orchestration, com filosofia Lean, está muito nisso. Porque tem muita análise sendo feita em cima desse risco. Então, esse que é o bacana do compliance, é você trabalhar isso de uma forma onde você tenha dentro das suas políticas de qualidade, por exemplo, uma ferramenta importantíssima que é o Due Diligence. Por que ela é uma área necessária? Por que é uma avaliação, né, necessária? Porque o Due Diligence vem sempre para aquilo, mitigar, identificar preço, estrutura, identificar ali os potenciais riscos dentro aí de demonstrações financeiras amplificadas, ou seja, qual é a baixa qualidade, qual é a política antiética que pode estar existindo e você não está percebendo. Então, quando você faz um due diligence, quando você cria ali regulamentações cruciais para evitar problemas legais, quando uma empresa pede um due diligence, eu mesmo já pedi vários em fornecedores ou em processos que nós estamos ali fazendo, vamos fazer um due diligence dentro desse fornecedor para saber se ele pode estar ali se tornando um parceiro estratégico ou se ele pode ali se tornar até mesmo um sócio numa proposta. Essa parte de due diligence é necessária e é uma avaliação muito grande que o compliance trouxe ali para trabalhar todo esse nosso desejo de trazer as coisas certas, porque nós, da área de compras, e quando a gente fala isso, minimamente, né, cobrir, o minimamente é o seguinte, é o que o due diligence está fazendo ali, a gente tem que fazer sempre. Então, ali, mostrar às auditorias, trabalhar ali as análises, dados, eu sempre falo isso para a área de suprimentos. Nós precisamos ter em mente que dados precisam existir para que nós possamos trabalhar ali coisas que muitas vezes só na gestão, né, só na parte de comunicação a gente acaba não vendo. Então, dados vem muito ali para isso. Como é que eu spending? O que eu estou fazendo de spending? Por exemplo, fazer uma análise de compliance dentro de dados que as outras empresas estão te enviando. Você trabalha ali dessa parte de due diligence. Então, muito disso, as análises de risco, as identificações, os problemas trabalhistas, que você, como comprador, tem que ficar muito atento. E se não fosse o compliance, você não teria braço, talvez, para você fazer isso. Muitas vezes a gente passa isso para a área de compliance, para eles próprios nos ajudarem. Olha como você tem que encarar sempre o compliance. O compliance, muitas vezes, ele vai se tornar uma ferramenta da área de suprimentos, e não um empecilho, como muitas pessoas. E aí a gente tem que imaginar quem são essas pessoas e por que eles estão sempre naquela forma de brigar com compliance. Quem são essas pessoas, em que áreas elas estão e o porquê dessa linha, dessa atitude. O compliance vem muito ali para você, né, ter sempre as portas abertas. E essa é a função da área de suprimentos. Você é uma área de atendimento. Você atende tanto o cliente interno quanto o cliente externo. Você recebe o escopo do cliente interno e você manda a logística se preparar para entregar o seu produto final ou oferecer aquele serviço. Você tem um almoxarifado, que é o coração disso tudo. Então, a área de suprimentos é como se fosse uma loja, ela está sempre aberta, portas escancaradas. E, nesse momento, o compliance pode entrar a qualquer momento e fazer um pedido, uma requisição, e você tem que trabalhar isso de uma maneira muito simples. Então, o compliance vem muito para isso. E os erros mais comuns do compliance, né, inserir o compliance dentro da área de compras de uma forma muito pesada, de uma forma muito xerife. Não é mais esse formato do compliance. A razão de políticas novas, deles mexerem na política sem estarem transformando isso dentro da área de compras, informando como que eles querem que isso aconteça, ser impositivo. É impositivo numa maneira final, mas a maneira inicial e a maneira no meio ali, como se faz isso, não precisa ser impositivo, pode ser sempre
numa questão de você trocar, né? De você negociar, e é isso que nós somos bons na área de suprimentos. Mas às vezes nós esquecemos em negociar com as nossas áreas internas. Acabamos ficando muito fechados para aquilo e deixamos que a área de compra seja muito dura interna e lá fora ela saiba fazer boas negociações. Olha que coisa para nós todos pensarmos. Por que eu sei negociar tão bem com os meus fornecedores o ganha-ganha sempre o ganha-ganha, porque aquela história de fornecedor que tem que se adaptar a mim, fornecedor tem que botar aqui o desconto que eu quero, senão ele não trabalha aquilo. Olha, isso já acabou há muito tempo. Se você não entende que isso já acabou, você que está fora do mercado. Ou se você não está dentro, em poucos momentos você está saindo do mercado. Então o compliance ele não pode também entrar e ter ali uma zona cinzenta muito conflituosa com a área de suprimentos. Nem suprimentos, nem compliance. Então todos têm que chegar numa mesa de negociação. Para quê? Para o ganha-ganha. Nos pontos sensíveis que afetam todos nós dentro de uma área que estamos ali. Então as ferramentas, né, precisam... E é muito isso do que a gente sempre fala do compliance. Você, para ter compliance, você precisa ter ferramentas. Então boas ferramentas, eu trago aqui para vocês observarem isso, boas ferramentas estão dentro, por exemplo, de uma área de solução de contrato, para você ver o Life Cycle Management, que é o LCM, é uma solução de contratos onde você acompanha o contrato de uma maneira única. A solução de CRM, ou seja, uma solução de você olhar para os seus fornecedores e acompanhar a vida daquele fornecedor, não só no momento que você traz aquele fornecedor para negociar, mas você também trazer aquele fornecedor para sentar na mesa e fazer lições aprendidas com você. Então, a solução de CRM é isso, onde você vai ter várias situações que você pode inserir o compliance, to be compliant, dessa maneira, né? Para ser compliance, que o fornecedor tem que se adequar e talvez você até junto com ele, olha que bacana aí o processo de ganha-ganha. Você vai trabalhar ali essa linha de negociação mostrando como que esse fornecedor pode evoluir junto com você. O fornecedor que você está tratando dentro da sua casa, ele tem sim a obrigação de evoluir dentro do que é o certo, do que o mercado trabalha com o que está sendo trabalhado dentro de uma maneira geral. Então, toda essa parte de compliance, ela vem muito para a área de compras exatamente. Então, trabalhar com risco é ser compliance. Trabalhar com uma política de qualidade é ser compliance. Trabalhar com uma RFQ, uma RFI, uma RFP, RFX que vocês trabalham é ser compliance. Cadastro e homologação de fornecedores é ser compliance. Mostrar como que estão sendo feitos os milestones de pagamento é ser compliance. Tudo isso você pode imaginar e você pode escrever na sua política de qualidade e pedir para que o setor de compliance, junto com o setor jurídico, para eles olharem e mitigarem o risco da sua política de qualidade. Então, mostre de uma forma aberta e ampla e sem restrição de ter ali uma sugestão. Não estou falando de implementação, sugestão. Não fique fechado para receber sugestões. Sempre deixe a porta aberta, porque toda sugestão você pode tirar. Para o sim, para o não. E se for para o não, você tem que trabalhar muito bem isso para justificar e talvez o compliance ali junto com você, olhe e fale, realmente eu estou evoluindo porque eu acabei de saber isso. E não é uma coisa que vá poder ser trabalhada dentro da área de suprimentos, que iria gerar uma burocracia imensa e o risco é pequenininho. Então eu vou deixar isso de lado, contanto que a área de suprimentos monitore mesmo esse risco pequeno. Beleza, pronto, você fez uma negociação. Então trabalhe nesse compliance de uma maneira muito perto da área de compras. Siga mais lá na nossa página, tem muitos artigos sobre compliance, sobre metodologia, sobre a parte também de ferramentas dentro do compliance, no nosso blog lá do TV Supply, e também nas redes sociais, onde eu estou postando todos os dias. Vocês que estão aqui dentro desse momento aqui comigo, eu estou postando todos os dias, tanto no LinkedIn, quanto no YouTube, quanto no Instagram, vídeos sobre todas essas partes, né, de compliance que a gente tem que ter ali dentro da nossa área. Beleza?
Te aguardo na próxima para uma nova discussão da área de suprimentos, um novo bate-papo. Grande abraço. Tchau, tchau.